Olá, meu amigo, tudo bem? Nesse vídeo vamos explicar Atos capítulo 10, onde há muita controvérsia no meio religioso, no meio evangélico, talvez até pessoas bem intencionadas, mas vamos ver que é simples, tá? Atos capítulo 10, quando Pedro tem aquela visão do lençol, onde tem muitos animais de várias espécies, vários animais imundos, e Deus fala para ele matar e comer. Aí tem pessoas que falam, pode comer qualquer tipo de animal, Deus permitiu. Vamos entender Atos capítulo 10, convido você a abrir a sua Bíblia aí, Atos capítulo 10, vamos acompanhar. O contexto aqui é o seguinte, depois você pode ler com calma o verso 1 ao verso 8, Cornélio, um homem temente a Deus, que orava, era um homem muito bondoso, certo? Em certo momento ele estava orando, de repente ele teve uma visão, e veio um anjo e falou, olha, é o seguinte, você vai até certo local e manda procurar Simão, Pedro, fala com Simão que ele vai te orientar, como você servir melhor a Deus. Lembrando que Cornélio era um gentio, Pedro um judeu, e naquela época, vamos ver no texto aqui, que os judeus não se misturavam com os gentios, entendeu? Eles ficavam separados. Até então o povo judeu era o povo escolhido para levar a mensagem de salvação a outras pessoas. Não havia essa mistura, ok? Acompanha comigo, Atos 10, verso 9 em diante, olha só. No dia seguinte, indo eles, as pessoas que Cornélio havia enviado, de caminho, e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao eirado, por volta da hora sexta, a fim de orar. Estando com fome, quis comer Pedro, porque já era meio-dia, Mas enquanto lhe preparavam a comida, sobreveio um êxtase, e teve uma visão. Então viu o céu aberto, e descendo um objeto como se fosse um grande lençol, o qual era baixado à terra pelas quatro pontas, contendo toda a sorte de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E ouviu-se uma voz que se dirigia a ele: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro replicou: de modo nenhum, Senhor, porque jamais comi coisa alguma como imunda. Pedro, ele já não comia coisa imunda, entendeu? Ele era fiel a Deuteronômio, lá capítulo 14, e Levítico 11. Continuando aqui. Segunda vez, a voz lhe falou: ao que Deus purificou, não consideres comum. Sucedeu isso por 3 vezes, e logo aquele objeto foi recolhido ao céu. Enquanto Pedro estava perplexo sobre qual seria o significado da visão, ficou sem entender, mas como é que Deus vai falar para mim comer algo que ele proibiu na palavra dele? Deus não vai se contradizer. E aí? Eis que os homens enviados da parte de Cornélio, tendo perguntado pela casa de Simão, pararam junto à porta. E chamando, indagavam se estava ali hospedado Simão, por sobrenome Pedro. Enquanto meditava, Pedro, acerca da visão, disse-lhe o Espírito Santo aqui, viu? O Espírito Santo. Então estão aí 2 homens que te procuram. Levanta-te, pois, desce e vai com eles, nada duvidando, porque eu os enviei. Pedro, não tenha medo, eles são gentios, mas pode ir com eles. E descendo Pedro para junto dos homens, disse: aqui me tendes. Sou eu a quem buscais? A que viestes? Então disseram: o centurião Cornélio, homem reto e temente a Deus, e tendo bom testemunho de toda a nação judaica, foi instruído por um santo anjo para chamar-te à sua casa e ouvir as tuas palavras. Consegue observar aqui o contexto? Continua comigo aí. Pedro, pois, convidando-os a entrar, hospedou-os, e no dia seguinte levantou-se e partiu com eles. Então, os mensageiros foram buscar Pedro para levar até a casa de Cornélio, para explicar aquela situação toda. No dia seguinte, levantou-se e partiu com eles. Também alguns irmãos dos que habitavam em Jope foram em sua companhia. Alguns irmãos da igreja, Vamos ver o que Pedro vai fazer, que vai se misturar com o gentio. Vamos observar. No dia imediato, entrou em Cesareia. Cornélio estava esperando por eles, tendo reunido seus parentes e amigos íntimos. Toda a família já. Vamos lá, vamos ouvir a palavra de Deus. Essa é a intenção de Cornélio. Aconteceu o quê? Indo Pedro a entrar, lhe saiu Cornélio ao encontro e, prostrando-se-lhe aos pés, o adorou. Mas Pedro levantou dizendo: ergue-te, que eu também sou homem. Falando com ele, entrou, encontrando muitos reunidos ali, a quem se dirigiu, dizendo: vós bem sabeis que é proibido a um judeu ajuntar-se ou mesmo aproximar-se de alguém de outra raça. Olha, entendeu? Continua. Mas Deus me demonstrou, na visão, que a nenhum homem considerasse comum ou imundo. Olha só, você lendo o contexto, você vai ver que agora começa a esclarecer. Deus me mostrou a visão daqueles animais imundos, falou para me comer, eu não comi. Mas Deus aqui, ele está explicando aqui, Deus me demonstrou que a nenhum homem considerasse como imundo.
Vamos continuar. Lê comigo o verso 34. Então falou Pedro, dizendo: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que lhe é justo, lhe é aceitável. Amigo, não está falando de comer animais imundos aqui não. Primeiro, leia todo o contexto. Não pega um texto isolado. Leia o contexto, amigo. Aqui você vem encontro de judeus com gentios. Entendeu? A Bíblia não se contradiz. Como é que ela vai falar lá em um certo local que não é para comer isso e agora em outro vai falar para comer? Leia o contexto. Aqui não fala de comer animais imundos. Pedro deixou bem claro que Deus não faz acepção de pessoas. E você viu, Pedro não comeu. Pedro não, Senhor, não come nada imundo. Pedro comeu? Não comeu. Aí depois ele foi entender. Ah, entendi, Senhor. O Senhor não faz acepção de pessoas. O Senhor está dizendo para mim agora ir pregar para os gentios. Porque os judeus o rejeitou. Com o apedrejamento de Estevão ali, os judeus selaram ali o seu destino ali das 70 semanas ali. Agora o evangelho será levado para todos os gentios. Entendeu? Pedro entendeu. Entendi, Senhor. O Senhor quer que eu vou falar com Cornélio Gentio. O Senhor quer que eu não faça acepção de pessoas. Entendeu? Então a mensagem ali, meu amigo, Deus não está falando de alimentação ali não. Deus está falando agora para os judeus se misturarem com os gentios. Não haver mais essa separação, porque o evangelho tem que ir agora a todo mundo. Deus está falando para Pedro pregar para Cornélio, um gentio. Foi isso que ele fez, ele pregou para Cornélio. Viu o contexto? Não é para comer, nada a ver. Deus diz, não faça acepção de pessoas, pregue para todos. Esse é o contexto, falando de salvação dos gentios, que era um povo excluído ali do meio judeu. Entendeu? Viu como é simples? Então, este assunto que foi explicado, você precisa assinar o canal e ativar as notificações, porque nós vamos explicar outros assuntos pela Bíblia, tá? A Bíblia, ela auto se explica, tá? Que Deus abençoe você.